Boa tarde, meus amigos, mais um vídeo Física Quântica. Primeiro vou pedir para você se inscrever nesse canal, se inscreva, compartilhe esse canal, né? Curte, compartilha, porque o assunto é importante. Física Quântica, não há mais nada importante que a gente conhecer como a realidade funciona, né? A realidade que Cristo veio nos ensinar, a realidade do amor. Então hoje nós vamos entender a questão do Islã, né? Por que que tem essa coisa até hoje, esse problema no planeta, né? Dessas guerras, essas coisas. Então nós vamos descobrir aquela história que nem sei se a maioria das pessoas sabe o que aconteceu aí. Então, né, como que começou a questão do Islã? Hoje nós vamos falar sobre isso. Então alguns irmãos saíram pelo mundo, se reuniram, né? Saíram pelo mundo matando todo mundo, né? Que saiu pela frente, tanto de um lado como de outro. E quando nós cristãos entramos em Jerusalém, nós percebem em outro tempo, isso quer dizer que os cristãos fizeram, né? Olha o que acontece, por que que a gente começa com a história. Quando a gente não entende física quântica, a gente começa, o meu Deus, o seu Deus. Não existe só um Deus, que a física quântica nos ensina, que Cristo veio nos ensinar. E olha o que aconteceu, porque a gente não entende física quântica. Quando as pessoas não entendem física quântica, olha o que acontece. Então os cristãos entraram, os cristãos entraram em Jerusalém há 1100 anos. E nós vimos, né? E os cristãos estavam rezando, a gente vai ver o que aconteceu aqui. Tinha 40 mil pessoas rezando, né? E eles entraram e mataram todos, né? Os cachorros, os velhos, as pessoas, né? Os seus animais, tudo que vinham pela frente mataram, né? Tudo isso nós sabemos o nome de quem que eles fazem, né? Sempre em nome de Deus. O Deus que não sei qual é o Deus deles. Então começou aí, né? Então tudo isso aí que causou essas mortes, tudo começou aí o problema do Islã, nós sabemos. Então aí vem a retaliação, né? E o contra-ataque. O contra-ataque nós estamos até hoje, né? Faz 1000 anos e está aí, desse jeito assim, né? Por quê? Porque os cristãos mataram 40 mil pessoas, né? Há mais de 1000 anos atrás. Que estavam rezando, orando, porque Deus do outro. Porque era o Deus do outro, percebe? Aquela história que eu digo que nós somos tudo, todos um, todos os estão falando isso? Que a física quântica, que é o que Cristo veio nos ensinar. E nos falou na Bíblia de física quântica, né? Mas não falou física quântica, mas as evidências estão lá, que é isso que ele quis dizer. Então, por causa que a gente fica dividindo, dizendo que o meu Deus não é o mesmo seu e que existem vários deuses, aconteceu tudo isso. Porque se soubesse que o Deus é o mesmo, isso não teria acontecido, né? Então, por que não caiu, né? Porque é sempre o Deus do outro. E por que não cai a ficha para as pessoas, né? Que o Deus é o mesmo. Nós sabemos que Joseph Campbell tem aí mais de 35 livros que fala, né? Ele veio através de um ser, né, de luz, eu diria, evoluído, que veio através da literatura nos ensinar a física quântica e falar da verdadeira realidade. Para nos entender que Deus é um só. Que, né, pode existir vários nomes, mas Deus é um só. Então, por que se matam em guerras religiosas que a gente acontece, né? Que acontece lá para cima, que nós sabemos. Então, nós vemos sempre como o problema na nossa religião, somos, né, o melhor, nós somos melhor que eles. Isso é o que nós dizemos, né? Nós estamos aí querendo dourar a pílula, né? É isso que acontece, né? Existe um preconceito aí. O problema no planeta vai acabar quando nós entendermos que existe um único Deus. Quando entendermos isso, tudo será resolvido, né? Nós vamos entender isso. E Cristo, ele tentou nos dizer o tempo todo, existe um único Deus. Quando ele disse, eu e o Pai somos um. Isso que ele estava tentando nos dizer, que existe uma unidade só, existe uma unidade única, uma única força, uma única onda, uma única inteligência. E todas as parábolas, né, que ele falou para provar. E o que, né? A mecânica quântica fala tudo, né? O que a mecânica quântica fala hoje, né? Tudo que a gente pedir, crendo, a gente receberão, né? Receberão está no passado, receberam está no futuro. E o que é tudo, né? O que pedimos, é tudo, qualquer coisa que nós pedirmos. E se nós tivermos certeza absoluta daquilo que foi feito, que nós receberão. Então nós não podemos abrir a porta da garagem para ver. Estou falando de física quântica, que eu já pulei, parece que de um assunto no outro. Mas estou falando da realidade, como é a física quântica. Nós temos que entender isso para entender que nós criamos a nossa realidade, que nós não precisamos, né? Nós temos que entender que a história é um Deus só. Essa parte está na Bíblia para exemplificar que o Deus é único. Então a gente não precisa fazer guerra e lá matar os irmãos, né? Então quando a gente pede, né, cocria a nossa realidade, não pode olhar aquilo que a gente pediu, será que vai vir?
Então aí significa que nós não temos fé. Então aí entra não colapsa a onda, né? A função de onda. Quando a gente faz isso, a gente tem que cocriar tudo de novo. Então se nós acreditarmos que recebemos, é simples, já recebemos, né? Existe um prazo dessa dimensão para as coisas chegarem. Então entra na minha realidade por causa da frequência, né? Da minha frequência, da dimensão. Porque nós evoluímos o suficiente para ter autocontrole mental, né? Para poder criar a realidade assim, né? Sem maiores problemas. Todos nós somos co-criadores junto com Deus. Quer dizer que unida à consciência de Deus nós criamos. Então Cristo dizia, né? Que se tivéssemos saúde, ele queria que a gente tivesse saúde, paz e harmonia, alegria, porém nós não encontraremos isso, né? Com a ilusão da matéria, da ótica causada pela matéria, né? Que o átomo é praticamente vazio, já falei, né? Então, quando nós não enxergamos, o que nós enxergamos não é tão sólido, e todo o nosso corpo, tudo que existe é formado de zilhões e zilhões de átomos, dentro de cada átomo, outras partículas menores ainda, né? E o átomo é vazio, né? Então imagina as dificuldades para Cristo explicar naquela época que ele estava, para as pessoas falar física quântica, né? Se hoje nós não enxergamos essa realidade, as pessoas se recusam. A gente sabe pelos vídeos que as pessoas se recusam a saber. Então como é que ele ia explicar o mundo atômico naquela época, né? Nós aprendemos o genoma humano, né? Também as questões de saúde, tudo tem a ver, que é bíblico, que é física quântica, que Jesus falou. Não disse genoma também, mas ele falou física quântica, que está dentro. Então, os ensinamentos de Cristo que ele tentou nos ensinar através de parábolas, histórias, né? E que existem outras realidades, outras dimensões que nós não vemos, mas que nós podemos mudar, né? Então, a física quântica está mostrando isso hoje. Olha essa parte aqui que está na Bíblia, em Mateus 23, 27 e 28, que ele fala: ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, vós sois semelhantes aos sepulcros caídos, que vós por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e toda a imundície. Interessante, né? A pessoa, ela pode parecer santa aos olhos, nós que não sabemos ver a parte de dentro, como é a pessoa, né? Não vemos a onda dela, da maldade, do que ela está escondendo lá. Então nós vemos só a partícula, nós temos que ver a onda. Tudo é onda de informação, a informação da pessoa, que ela está portando, né? Mas essa coisa de ser ossos de morte tem a ver com a espiritualidade, né? Que é a pessoa que ela não está cuidando da espiritualidade, ela está morta espiritualmente. Então, assim também, que a física quântica fala muito desse mundo, nós estamos, né, falando física quântica, mundo espiritual, o mundo de Deus, mundo atômico. Então, assim também, exteriormente, continua aqui. Então, também, assim, exteriormente, pareceis justos aos homens, né? Porque nós não sabemos ver a outra realidade com os nossos 5 sentidos. Mas interiormente está cheio de hipocrisia e iniquidade, né? Mentira, enganação, toda aquela coisa que a pessoa faz. Então a mecânica quântica, né? Nos fala que nós podemos alterar a matéria, a partícula. Então ele fala aqui também: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, né? Porque nós temos que juntar tesouros do espírito. Qualquer coisa que acontecer na matéria, a gente consegue organizar se os nossos tesouros estão aqui. Se aqui está bom, né? Porque aqui todo o segredo. Aqui, se nosso espiritual, se nós juntarmos o tesouro espiritual, nós não teremos doença. Nós não vamos machucar e ferir o nosso átomo, né? Porque a ferrugem e a traça vai corroer. Se a gente tiver mau comportamento e criticar, de condenar, da maldade desse outro versículo que fala aqui da hipocrisia, dos ossos de morte, essa pessoa de espírito morto, nós vamos prejudicar a nossa própria carne. Por isso que fala isso daqui, isso aqui é física quântica, né? É para juntar no espírito, que é entender o 6º degrau dessa realidade, que é a espiritualidade. Tem o da fome, tem do relacionamento, tem do poder, tem tudo aí. Mas o último degrau que nós devemos atuar para a nossa vida se ajeitar todos os outros, que é os degraus de Maslow, né? Na física quântica. Mas nós vamos falar sobre isso aí. Então é aqui nós temos que atuar no 6º degrau, que nós vamos cuidar da espiritualidade, onde tudo muda daí. Então nós humanos, ao enxergar apenas a falsa realidade, imaginamos ser real, sólida, imutável, né? Então, reduzida, né, aos 5 sentidos. Percebe? Nós não conseguimos ver a realidade inteira com os 5 sentidos. Nós temos que entender isso. A gente enxerga só a partícula, aquela aparência aqui.
Então nós podemos chamar de Matrix, Maia, né? Outros chamam de o capeta, o diabo, lá não gosta da palavra. Ou então Maia, ilusão de Maia, né? Os nossos 5 sentidos são limitados, somos enganados pelo que vemos, enganados enganadas, as pessoas se tornam materialistas. E nós sabemos que o pai da mentira, né? A Matrix é a ilusão de Maia. Então nós nos tornamos escravos, né? Da materialidade, das sujas competições desenfreadas, a inveja, a vaidade, as opressões, as guerras, tudo isso, né? Os problemas na sociedade, os problemas sociais, psicológicos, as doenças, tudo porque nós acreditamos na mentira. E o tecido social desanda, na verdade, que tudo é construído por um tecido, até o nosso corpo, a nossa realidade, que é o tecido do decaído. Mas aqui a sociedade também tem um tecido, que é todas as coisas que governam aquela sociedade fazem parte. Então, por causa que nós acreditamos na mentira, o tecido social desanda, e guerras, fomes, preconceito, separação, tudo isso acontece porque nós não entendemos que tudo onda, que somos todos um, e que saímos do Pai, aquilo que Cristo falou, que veio nos ensinar. Ele deu muitos exemplos em parábola, que ele fala aqui do reino do céu e do que é a realidade verdadeira. Ele falou do grão de mostarda, né? Em verdade vos digo que se não tiverdes fé, como o grão de mostarda, direi a este monte que passa para lá, para colar, e há de passar. E nada vos será impossível. Tá? Em Mateus 17, 20. Então, né, isso aqui quer dizer o quê? Transmutar as dificuldades da nossa vida por debaixo dos nossos pés. A montanha, que é toda aquela dificuldade que a gente vê como montanha, como impossível de mover. Mas é possível quando a gente consegue entender que nós é que criamos a nossa realidade. Mas temos que criar, né, em harmonia, é deixar tudo aquilo de lado, juntar os tesouros no espírito. Isso é física quântica, entender a realidade, como funciona a realidade, que tudo é feito de átomo, que eu estou o tempo todo assim, né, atrapalhando a minha vida, a vida dos outros, estou mandando coisas, estou recebendo, se eu mando amor, eu recebo amor, se eu mando ódio, eu recebo ódio. Quando a gente entende essa realidade, quando a gente entende que pode co-criar uma realidade perfeita, a gente para de competir, não há competição. Ninguém mais concorre com nós. A gente diz, não, ninguém pode concorrer comigo, eu posso ser o que eu quiser, né? Eu crio a minha realidade, eu visualizo, eu solto para o universo, vai acontecer. Eu trabalho, isso vai continuar. Não é co-criar uma realidade sem fazer nada, percebe? Eu trabalho no 6º degrau, que é fazer a vontade de Deus, a espiritualidade, fazer os trabalhos aí, e tudo vai trabalhando à minha volta. Os outros degraus vão se resolvendo, mas porque eu estou trabalhando, né, na minha vida, eu estou trabalhando em todas as áreas da minha vida. Não é ficar parado, levantar e só comer e dormir, não. E rezar. Trabalhar na espiritualidade não é levantar, comer, dormir e rezar. É trabalhar todo sentido no seu trabalho, na sua profissão, no seu propósito e atuar no 6º degrau, que é o da espiritualidade. Levar a vida com espiritualidade. Entender tudo aquilo que Cristo nos falou, né? Então ele falou ali que a montanha para ser transportada desse jeito. Está em Mateus 17, 20. Nós vamos transportar, transmutar as dificuldades, não vamos ficar nos lamuriando, lamentando, nós vamos resolver as questões, vão se resolver. Então ele fala também outra coisa, o espírito de verdade que muda, né? Que é o que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece. Mas vós conhecei porque habita convosco, estará em vós. João 14, 17. Nós sabemos que a onda de Deus, a matéria divina de Deus, que é o Espírito de Deus, está em nós, que ele soprou em nós. E esse ensina todas as coisas, traz todas as ondas de informações, que porta tudo que nós queremos e tudo que nós somos, o nosso corpo, nossos órgãos, as galáxias, as estrelas, tudo que está aí. Esse é o Espírito que ele está falando aqui. Que é a onda do Deus, que é Deus, trabalhando em nós através de nós. E Deus ama, ele experimenta em 7 bilhões de pessoas nesse planeta. As pessoas não sabem isso. Nós somos uma coisa só, estamos tudo unidos, porque tudo que está dentro de um está dentro de outro. Por isso que aquela coisa, o que eu afeto o outro, me afeta, o que me afeta, afeta o outro, está tudo intrincado nessa realidade quântica. Então encontrarão, ele fala, encontrarão, quem bater a porta encontrará. A porta, né, será aberta. Pois todo aquele que pede receberá, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Sim, já repeti. Então conhecer a verdade nos libertará. Como que nós vamos conhecer a verdade? Se uma pessoa não quer saber de física quântica, será que ela vai conhecer a verdade? A verdade nunca vai. Ela vai por aí no mundo tantas coisas e nunca vai chegar à verdade, porque a verdade está no livro científico, que é a Bíblia que eu falo. Já está lá muito manipulada e muitas coisas que realmente foram tiradas, né, dos livros apócrifos, eram os que mais nos interessavam e a igreja muito esperta tirou. Percebe? Com autoconhecimento nós vamos expandir a nossa consciência
e, né, evoluir para saber como a realidade funciona. Então nós temos que aceitar a física quântica e parar de resistir, porque as pessoas estão resistindo. Né? Há 3.300 anos se tenta ensinar a física quântica. Akhenaton, Jesus Cristo, todos os seres mestres do planeta vieram ensinar a mesma coisa. Física quântica, de um outro jeito. Vinha um, já falei em outros vídeos, vinha um ensinava de um jeito que não funcionava. Voltava, vinha outro ensinando de outro não funcionava. E assim tá indo. Hoje nós estamos aí, tem muitas ferramentas que as pessoas nem sabem, tá? Passando física quântica, além das pessoas como eu e outros palestrantes estão falando sobre isso, né? E outra coisa também que eu queria falar para vocês aqui. Nós temos que vigiar o nosso pensamento, pensar correto, que o segredo tudo está aí para construir uma realidade equilibrada, ter inteligência emocional, né? Controlar, ter autocontrole. Então nós não devemos assistir filmes violentos, porque o nosso cérebro ele não sabe, subconsciente, ele não sabe o que está vendo ali naquela TV, ele acha que é verdade, porque tudo que veio para ele é bom. E ele também diz, isso aí é filme, não é real, ele não entende desse jeito, não, isso aí deve ser algo que está acontecendo com a pessoa, vou criar sobre isso. Né? Tá naquela vibração ruim ali, percebe? Nossa realidade vai ser construída ali. Se eu só fico vendo filmes violentos, né? Os filmes violentos podem ser atraídos toda a negatividade para a nossa vida, porque o cérebro já não sabe, né, o que é aquilo, e o excesso de cortisol causado por essa coisa de ver filme de terror, isso causa sensação, nós choramos, nós temos medo, né? A gente, sei lá, tantas coisas que acontecem, aquilo é cortisol derramado no sangue. Então o sistema imunológico acaba baixando, muitas vezes a gente fica doente, as pessoas ficam doentes, né? Porque nós temos que focar sempre no melhor e criar, né, uma realidade com a paciência, né, com amor, com tranquilidade, porque nós sabemos que cria numa frequência, né, elevada se a gente faz assim, né? E o tecido do dodecaedro, que é o tecido do espaço-tempo que nós criamos na nossa realidade, esse tecido nós atraímos, né, a frequência errada, né, porque ele tem 12 lados, sabemos. E nós queremos uma frequência elevada, mas assistindo um filme de terror, fazendo desse jeito, não controlando os pensamentos, nós vamos estar numa vibração totalmente contrária do que nós queremos criar. Então Jesus nos ensinou o tempo todo, ele usava e dizia assim, ele curava e dizia assim para as pessoas. Por que ele dizia isso? Né? Ele curava as pessoas assim, vai, não peques mais, abandone os parentes. Por que abandonar os parentes? Por causa da energia negativa. Se tu está numa família que não tem como mudar, eu quero dizer que não é para sair da família por qualquer probleminha, qualquer coisa. É quando não dá mais, quando nós somos muito diferentes da nossa família, quando nós tentamos evoluir, crescer, a nossa família não colabora e vai atrapalhar a nossa evolução. Aí nós temos que abandonar a família, mas do contrário, nós temos que ter um pouco de amor incondicional e amá-la, né? Nós não vamos odiar, vamos amá-la. Mas é que às vezes não tem condições mesmo, daí nós temos que, né? Se isso vai nos tirar da evolução, nós temos que abandonar. E Cristo falou, abandone e me siga. Ele também pediu para a gente pegar o jugo dele, que é leve e suave, né? Que é para parar de se preocupar, de fazer tanto drama, sentir vítima no mundo e ter paz, não paz do mundo, a paz de Cristo, que não importa o que está acontecendo lá, a gente resolve nossas questões, a gente evolui, cresce, põe a montanha debaixo dos pés, né? Então, por que nosso cérebro não produz as frequências que geram, né, ondas, podendo afetar nossa saúde, nossa realidade e o mundo em que nós vivemos? As pessoas, milhões de pessoas nesse mundo estão em onda teta e gama no mundo. Quero falar que as pessoas estão aí com medo, com estresse, com ansiedade, depressão, odiando, invejando, maldizendo, murmurando, sem gratidão e no passado, né? E no futuro também, porque as pessoas não conhecem física quântica. Uma vez que conhece isso, a pessoa desperta, dá um salto quântico. Então estão afetando a saúde. Nós sabemos pelo lado do genoma, se eu estiver em tudo isso daqui, eu estou criando doença no meu gene, lá na minha célula, porque a minha célula, lá pelo genoma humano, nós entendemos que é o mundo quântico, que é o bem pequeno, lá no fundo, no início, né? No mundo da energia da nossa célula, nós estamos afetando. E aí que existem todas as doenças psicossomáticas que se fala. Então tudo é possível, aquele que crer, focar a sua mente com seus sentimentos e pensamentos em alguma coisa e agir, porque a fé sem obras é morta. Em alguma coisa boa, de frequência boa, né? Sermos seres amorosos nesse planeta. Essa é a missão. Então as evidências bíblicas as evidências quânticas estão por toda a Bíblia, nós sabemos, né? Jesus também falava em parábola, história, porque para explicar a realidade, como funciona, né? O tempo todo, porque naquela época eu não podia falar física quântica. E tem uma coisa aqui que eu vou falar, um versículo para vocês aqui em Jeremias 23, 24, que fala assim, diz assim, aqui há mais evidência, né, sobre o átomo, mas não sei se vai dar para terminar aqui, eu vou terminar essa parte e daí o próximo vídeo eu continuo. Ele fala assim em Jeremias 23, 24, pode alguém esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor,
Porventura não encho eu o céu e a terra, está falando da vida divina, do átomo quântico dele, que preenche toda a terra, porque tudo é feito de átomo. Está ali a partícula dele, né? A matéria dele que está em nós, está em todo o planeta. A glória de Deus está por toda a terra, quer dizer para vocês, porque é o átomo de Deus, né? E Cristo também falou outra assim: eu sou a luz que está acima deles todos, eu sou o todo que se reuniu a mim, e o todo que reuniu, eu sou o todo se reuniu, saiu de mim, e o todo se reuniu a mim, e a mim, né? Percebe que lindo isso aí, está falando do mundo da luz, do mundo da energia. E ele falou que eu venho, da onde que eu venho? Do mundo da luz. Isso aqui é física quântica, que está falando aqui, é pura física quântica. E também ele fala: rachai uma madeira, estou ali, levantai uma pedra e me acharei. Porque ele está na pedra, está na madeira, está dentro, está fora de nós, está em todos os lugares. Isso é física quântica, é bíblico. Eu quero tem uma coisa nessa vez nós temos que entender, é física quântica, como funciona a realidade. É para a gente estar atuando na consciência divina, junto com Deus, co-criando a nossa realidade. Então nós não vamos pedir mais, nós vamos só agradecer. Vamos entender que nós criamos. Ontem eu dei um vídeo no Facebook, aconteceu uma coisa que eu vou falar no próximo vídeo, né? Bem interessante. Próximo vídeo, vou antecipar aqui. Como que no dia eu co-criei algo bem simples, mas a gente vai transportar para outros níveis. Então, meus amigos, uma boa tarde e um bom fim de semana a todos eu desejo. Até o próximo vídeo. Física quântica, nós temos que entender a verdadeira realidade, né? E Cristo nos ensinou o tempo todo. Há 3.300 anos se vem ensinando isso. É como instalar o reino aqui. Boa tarde, então, meus amigos. Até a próxima.